No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, venha sobre você, minha amiga e meu amigo ouvinte, agora. Receba-o agora. Receba o Espírito do poder de Deus, o Espírito da fé, para que você possa lutar as suas lutas e vencê-las por meio do poder de Deus, o poder da fé. A fé é o poder de Deus disponível para aqueles que creem. Receba-o agora, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte. Ontem nós estávamos falando sobre Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel. E o primeiro rei de Israel, quando foi constituído rei, ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Ele era profeta entre os maiores profetas em Israel. Mas quando ele desobedeceu à ordem divina, quando ele desobedeceu à palavra de Deus, então o Senhor Deus falou com Samuel, o profeta, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Olha que responsabilidade tem aqueles que pregam a palavra de Deus, aqueles que foram constituídos, ungidos de Deus. Olha que responsabilidade, meu amigo, você que foi ungido, pastor, bispo, você que foi separado para a obra de Deus, mesmo você que é auxiliar. Então, olha a responsabilidade que você carrega, que eu carrego, que nós carregamos com respeito à vontade de Deus. Isso é muito, muito, muito forte. Porque Deus, quando nos unge, antes dele nos ungir com o Espírito Santo, ele nos chama. E depois nos faz escolhidos. Ele nos escolhe. E nos unge com o seu Santo Espírito, quer dizer, nos capacita com o seu poder, o mesmo poder que estava em Jesus,
Ele nos capacita para que nós, pastores, servos dele, venhamos executar a sua palavra. E se nós, por algum motivo, qualquer que seja o motivo, nos escusamos, evitamos, nos acovardamos de falar a palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, de seguir a palavra de Deus, então Deus se arrepende de nos haver constituído servos. Essa é a realidade. Então você, minha amiga e meu amigo ouvinte, que é membro da igreja, qualquer que seja a igreja, e que vê escândalos no ministério da igreja, no meio da igreja, pastores que adulteram, que se prostituem, que roubam, enfim, pastores que mudaram de time, deixaram de servir, de torcer pela obra de Deus para torcer pela obra de Satanás. Quando você os vê caídos, é porque Deus se arrependeu de tê-los constituído servos. E quando Deus falou para o profeta Samuel, me arrependo de ter constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então o profeta Samuel ficou muito triste. Diz o texto que o profeta se contristou e a noite inteira clamou ao Senhor. A noite inteira clamou ao Senhor. Porque ele sabia o que aquilo significava. Porque Deus havia constituído Saul rei e ungido com o Espírito Santo de tal forma que ele, Saul, tornou-se profeta entre os maiores profetas de Israel. Mas por conta da sua desobediência à palavra de Deus, ele foi banido, ele foi excluído. E então, quando a palavra de Deus veio a Samuel, Samuel disse para Saul: vem cá, o Senhor não mandou você acabar com a cidade de Amaleque? Ele não mandou acabar com tudo. E agora eu estou ouvindo um mugido de bois. Eu estou ouvindo o barulho das ovelhas. De onde vieram esses bois, essas ovelhas que eu estou ouvindo? Então Saul respondeu: de Amaleque nós os trouxemos, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então o profeta disse a Saul: espera aí, eu vou dizer para você o que Deus vai falar, o que ele vai dizer com respeito a isso. Então, o profeta, usado pelo Espírito Santo, disse para o rei: olha, quando eu o constituí rei, você era o menor
dos menores. Você era o menor dos menores, você era pequeno. E não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Veja que o profeta foi muito incisivo com respeito à atitude que o rei Saul havia tomado. Mas o rei Saul, olha só, observe bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, todas as pessoas rebeldes nunca se acham que foram rebeldes. Muito pelo contrário, elas sempre se defendem e acham que têm razão, que foram injustiçadas. Olha só o que o rei Saul respondeu ao profeta de Deus. Pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Olha só, mentiroso. Inclusive, eu trouxe até Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Quer dizer, ele havia trazido o rei de Amaleque, mas havia matado os amalequitas. Porém, o povo tomou do despojo das ovelhas, bois. E veja que aí o rei Saul coloca a culpa em cima do seu povo. O despojo, as ovelhas, os bois que eram para ser destruídos e nós preservamos. O povo que tomou esses bois, essas ovelhas, para sacrificar ao Senhor. Foi o povo que decidiu isso. Quer dizer, ele jogou a culpa no povo, colocou a sua rebeldia, a sua desobediência na conta do povo que ele liderava. E é isso que acontece normalmente quando se chama a atenção da pessoa que cometeu um erro. Ela se defende. Ela se defende com unhas e dentes, tentando se justificar. Não, de forma nenhuma. Não é. E começa a acusar os outros. Ela não assume a culpa. Assim como o rei Saul não assumiu a culpa. Ele colocou na conta do povo, o povo que ele liderava para destruir lá aquela cidade. Então o profeta disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Tem. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Muito forte essa palavra. Veja que o profeta determinou a exclusão do rei. O profeta Samuel, que amava muito a Saul, ele ultrapassou, ele desprezou
o seu amor, seus sentimentos, para ser incisivo e colocar os pingos nos is. Aí, quando ele falou assim, o rei Saul, que viu que ele tinha errado mesmo, que a culpa era dele, ele era o líder, então ele disse: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Olha só, temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ora, que rei vai temer o seu povo? O rei faz o que bem entende e não tem nenhum sentimento com respeito ao povo. Normalmente, os reis são assim, pensam, fazem o que bem entendem, porque eles dizem assim: ninguém pode me tirar do reinado. O rei não pode ser tirado, só se houver uma revolução. Mas o rei o rei é rei. O substituto do rei é o seu filho. Então o rei faz o que bem entende, manda matar, deixar com vida, faz o que bem entende. Ninguém pode falar nada. Assim são os reinados, ou eram os reinados naqueles tempos. Mas Saul, novamente, aqui diz: olha, eu pequei, eu transgredi o mandamento do Senhor, porque eu temi o povo. Mentiroso. Temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ele não tinha temor coisa nenhuma. Ele era conivente. O povo fazia o que ele determinava. Por que ele guardou o rei de Amaleque? Por que ele não deixou o povo matar Agag? De forma nenhuma. Ele guardou Agag. Ele trouxe Agag como triunfo, como a sua coroa de vitória. Portanto, o rei Saul pecou feio, e por causa do seu pecado, da sua obstinação, por causa da sua rebeldia e obstinação, porque ele desobedeceu a palavra de Deus, então o Senhor disse: eu também o rejeitei. Ele foi rejeitado. A partir do momento que Saul foi rejeitado, ele perdeu totalmente, o Espírito Santo já não estava mais nele. E sem o Espírito Santo ele não tinha visão, não tinha entendimento, fazia só besteira. E é o que acontece com os rebeldes. Quando o pastor, o bispo na Igreja Universal do Reino de Deus sai, ele não sai porque ele era bom, porque ele era de Deus, ele foi injustiçado. Não, ele sai porque ele fez o que não deveria ter sido feito. Com certeza, ele sai, normalmente, 99% dos casos é assim: roubou, adulterou, beijou a esposa de fulano, uma obreira, enfim, se conduziu mal na igreja, se conduziu mal, quer dizer, moralmente, caráter. Então, quando a gente vê que o sujeito não tem caráter, então ele é excluído da igreja naturalmente. Qualquer lugar no mundo é assim na Igreja Universal do Reino de Deus. E aí esses elementos rebeldes saem chutando tudo que tem pela frente. Eles saem aí vomitando coisas que não são reais, mas saem por aí atirando para tudo quanto é lado. Por quê? Porque eles dizem assim: já que eu saí, eu vou destruir esse trabalho. Eu vou destruir o outro pastor, o bispo, o fulano, o beltrano. Mas eles saem, não foi porque
foram mandados sair simplesmente. Eles rejeitaram a palavra, obedecer a palavra de Deus, então Deus também os rejeitou. No fundo é isso. Deus os rejeitou. Deus os rejeitou. Você que está me ouvindo, com certeza, sobre esse assunto, você que é rebelde, foi rebelde, que foi excluído do quadro de pastores, foi expulso. Você foi excluído porque Deus o rejeitou, meu caro. Deus o rejeitou. Porque você foi rebelde. E você está condenado. Você está condenado. Se Deus o rejeitou, quem é que pode mudar essa situação? Quem que pode mudar? Vai adiantar a oração por você? Vai adiantar a súplica por você? Porque o profeta Samuel pediu pelo rei Saul, implorou pelo rei Saul, mas o Senhor rejeitou e pronto, acabou. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Moisés desobedeceu a palavra de Deus. Ele desobedeceu, então Deus não o permitiu entrar na terra prometida. E Moisés pediu, clamou, se arrependeu, falou com Deus, mas Deus respondeu para ele: não me fales mais nisso. Não me fales mais nisso. Encerrou o assunto com Moisés. Embora Deus o considerasse o líder e servo até o final, e ele foi salvo, obviamente, claro, mas Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Permitiu até que ele visse a terra prometida, mas não permitiu entrar. Aqui no caso do rei Saul foi pior, porque o rei Saul foi rejeitado. Foi rejeitado. Diz aqui: ele também te rejeitou para que não sejas rei. Quer dizer, não seja mais servo. E esses que são rebeldes, eles estão condenados. Só existe uma única chance para eles encontrarem favor diante de Deus, quando eles se converterem, quando eles reconhecerem, quando eles confessarem os seus pecados, reconhecerem o pecado. Não, fui eu que pequei. Não adianta eu querer colocar o meu pecado na conta dos outros, não. Não foi a igreja que errou, fui eu que errei. Fui eu que fiz o que não deveria ter sido feito. Eu falava para os outros não adulterar e eu adulterei. Eu falava para os outros não se envolver na prostituição e eu me prostituí. Então, eu é que pequei. Meu Deus, eu peço de todo o meu coração, com sinceridade, me perdoe. Me perdoe. Ainda que eu não seja tratado como um dos teus filhos, mas trate-me como teu servo. Se essa pessoa, ou se esses rebeldes, se converterem sinceramente, eu creio que Deus é misericordioso para perdoar. Eu creio. E se Deus o perdoar, então serão perdoados. Ora, minha amiga e meu amigo, o difícil é encontrar arrependimento. O difícil é achar arrependimento. Porque o arrependimento também é um dom de Deus. Você sabia disso? Deus é que nos dá o dom do arrependimento. É uma dádiva divina. E se a pessoa rebelde não achar lugar para arrependimento, é porque Deus não o deu. Consequentemente, está condenado. É muito forte isso, muito forte isso. Inclusive, você pode ler lá em Hebreus capítulo 6, que fala sobre
os que se desviaram, que foram rejeitados, os que foram desobedientes, os que foram rebeldes. Diz lá que não encontraram mais a salvação. É impossível outra vez renová-los, porque estão tentando crucificar o Senhor Jesus para si próprio, pessoalmente. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu creio que muitos saem chutando o pau da barraca, muitos saem se rebelando contra a igreja do Senhor Jesus, contra os servos dele, porque dizem assim, eu perdi, então eu vou querer levar comigo mais gente. Eu estou já condenado, então eu vou levar muito mais comigo. Ele está tentando destruir aquilo que com tantas lutas, lágrimas, tanto sacrifício, foi feito para ser salvo. Então, esses elementos rebeldes querem carregar consigo outros rebeldes, querem fazer outros rebeldes, da mesma forma como foi Satanás. Satanás não nasceu Satanás, ele era cheio de luz, chamado Lúcifer. Mas por conta de almejar, desejar a posição de Deus, ele foi expulso do céu. E com ele vieram a terça parte dos anjos que se tornaram demônios. Eles foram expulsos. Foram expulsos não eram porque eram bons. Não foi por conta da injustiça de Deus. Deus não é injusto. Mas foi por conta da rebeldia deles. E esses pastores rebeldes também saem por conta disso. E querem levar consigo o máximo possível. O máximo possível. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, cuide da sua fé. Porque cuidando da sua fé, você está cuidando da sua vida. E cuide da sua fé com inteireza de coração, com sinceridade. Guarde o seu coração de contaminação, de malícia, de maus pensamentos, de maus olhos, de palavras frívolas contra aqueles que são de Deus. Guarda a sua fé, porque ela é muito preciosa, é o tesouro que você tem. É ela que vai carregá-la, levá-la aos braços de Jesus depois da sua morte. É ela que nos leva ao paraíso, quando nós mantemos-nos livres de qualquer malícia, de qualquer pecado. Mas o rebelde é como feiticeiro. O rebelde é como feiticeiro. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei, ou para que não sejas servo mais. Graças a Deus. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor
mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás Meu nome é Frederico Kaiser, sou de Teresina, Piauí, sou professor e hoje agradeço ao senhor, bispo, por ter escrito um livro que na minha vida fez toda a diferença, que foi o livro chamado Aliança com Deus, que foi um livro onde eu pude aprender um pouquinho mais das coisas espirituais em relação a Deus, em relação à nossa vida pessoal, a comunhão com Deus, e eu entendi que para se ter o Espírito Santo não era por merecimento, mas sim por renúncia, por entrega, por dedicação em fazer a vontade de Deus. Eu era um jovem que vivia angustiado, vivia triste, era um jovem que nada dava certo para mim, apesar de me esforçar muito, buscando aí as conquistas, buscando vencer muitas coisas, mas não conseguia vencer. E quando eu cheguei na igreja, a primeira orientação que eu recebi era de que eu deveria ler este livro, Aliança com Deus, pois ele iria me ajudar, iria me dar uma base, uma sustentação muito boa para que eu pudesse ter forças para entrar nessa caminhada e vencer. Eu agradeço ao Senhor por ter escrito esse livro, inspirado por Deus, porque Ele me ajudou e fez toda a diferença na minha vida. O livro Aliança com Deus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. O adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br, arcacenter.com.br. Pois é, nós temos aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 4, diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Olha só, vamos ler aqui. É impossível que os que uma vez foram iluminados, quer dizer, primeiro, uma vez foram iluminados. Segundo, provaram o dom celestial. Terceiro,
tornaram-se participantes do Espírito Santo. Quarto, provaram a palavra, boa palavra de Deus. Quinto, provaram as virtudes do século futuro. E caíram, recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Minha amiga, meu amigo ouvinte, guarda a sua salvação, porque o diabo e todo o seu reinado, além do mundo, todos eles querem tirar de você esse tesouro precioso, roubar esse tesouro. E cabe a você resistir o mal, resistir à tentação. Eu sei que ninguém é salvo por méritos, por merecimentos, mas as pessoas são salvas por conta da obediência, renúncia à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Então, quando a pessoa tenta conciliar a vontade dela com a vontade de Deus, ela não consegue fazer a vontade de Deus. Ela tem que sacrificar a sua vontade para fazer a de Deus. Aí sim. Então, quem quiser a salvação, tem que sacrificar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Meu nome é Josiane Coutinho, tenho 30 anos. Antes de eu chegar à Igreja Universal, eu era uma pessoa totalmente triste e angustiada. Desde pequena, eu adquiri uma mágoa da minha mãe, porque eu vim de um relacionamento frustrado. Meus pais se separaram, eu tinha 2 anos de idade, e com 6 anos a minha mãe me deu para o meu pai cuidar de mim. E eu não entendia os motivos dela, e eu não entendia como uma mãe poderia fazer isso com a sua própria filha. E com isso eu adquiri uma mágoa dela. Eu fui crescendo com essa mágoa, com esse espírito de rejeição. Eu me sentia rejeitada pelas pessoas por causa da minha mãe. E eu fui crescendo, e na minha adolescência eu comecei a namorar, eu fui traída pelo meu namorado, e isso me ocasionou que eu tentei me matar. Eu fiquei com tanta tristeza, que eu cheguei a pegar uma faca, querendo me matar. Cheguei a subir em cima da minha casa, eu morava numa casa de 3 andares, e eu subi em cima da casa para tentar me matar. Desde pequena, minha tia sempre me falou da igreja, sempre me falou das coisas de Deus. E eu, mesmo não querendo, eu ouvia ela. E quando eu tentei me matar, esses ensinamentos que eu parei e pensei, eu falei, não posso fazer isso comigo. Mas eu era muito triste, muito angustiada, não tinha perspectiva de vida, mesmo jovem. Eu não pensava no futuro, não pensava em nada. Eu comecei a namorar, eu queria ir para balada, eu queria me envolver com coisas erradas, com más amizades. A minha tia conversou comigo e me fez o convite para ir na Igreja Universal. E quando eu entrei, que eu peguei firme, tudo mudou. Ali eu comecei a ir numa quarta-feira, eu comecei a buscar o amor de Deus. Eu comecei a entender a importância de se ter o Espírito Santo. E ali eu comecei a buscar. Comecei a jejuar, ler mais a Bíblia. Eu ia em jejum para a igreja. Eu falava, meu Deus, eu preciso do teu Espírito. E não demorou muito para eu receber o Espírito Santo. Foi numa quarta-feira, eu me lembro até hoje. E foi muito forte. Aquele dia Deus, ele veio na minha vida, assim, dentro de mim eu senti a presença de Deus. E ali eu fui batizada com o Espírito Santo. E todos aqueles complexos foram embora ali, naquele momento. Eu saí da igreja muito feliz, alegre, querendo contar para as pessoas, porque eu tinha o Espírito Santo. Deus estava ali comigo. Naquele momento foi o meu momento com Deus. Tudo mudou depois que eu tive o Espírito Santo. Primeiro foi o complexo, o medo, a mágoa, não tinha mais mágoa da minha mãe. E eu comecei a sentir coragem de lutar pela vida, lutar pela minha vida. Não quis mais me matar, não tinha mais aquele pensamento de suicídio, de morte. Não, tudo mudou. Eu comecei a ser uma pessoa alegre. Antes eu só chorava, era aquela pessoa triste, angustiada, queria
viver a vida de qualquer jeito, depois não. Eu pensava, tudo que eu ia fazer, eu pensava em Deus. Ter o Espírito Santo nos momentos difíceis é tudo. Porque com Ele, momentos difíceis a gente vai passar. Mas com Ele, a gente consegue vencer. A gente consegue passar. A gente não tem aquela tristeza, não fica aquela angústia, não fica aquela depressão, não. Você é forte para continuar na guerra. Você é forte, você sabe que você vai vencer. Porque você sabe quem está dentro de você. Então hoje eu sou grata pela oportunidade que o Espírito Santo me deu de poder ter uma nova vida, uma nova história. Pois é, você verifica, minha amiga, que essa jovem queria se matar, ela não queria a vida dela mais. Mas Deus, na sua infinita compaixão e misericórdia, a salvou e a encheu do seu Santo Espírito. Imagine se ela vira as costas para Deus, depois de ter experimentado o que Deus lhe deu. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Então, amiga e amigo ouvinte, cuide daquilo que você tem de mais precioso, que é a sua salvação. Essa salvação depende da sua fé límpida, pura, a sua consciência limpa, para que a sua fé seja limpa e não venha a ser contaminada. Vamos ouvir mais testemunhos de pessoas que receberam o Espírito de Deus, que provaram do Espírito Santo. E olha só a diferença. Vamos ouvir. Meu nome é Leandro Abreu, eu tenho 35 anos e antes de eu receber o Espírito Santo, eu nunca fui uma pessoa triste, mas eu sempre procurei preencher a minha vida com muitas atividades, muitas coisas, né? Dentre essas coisas, ela está sempre rodeado de amigos. Na minha adolescência, já passando para a fase adulta, eu fui viver um pouquinho do mundo e ali eu pulei de cabeça. Então, eu tive muitas experiências, vivia uma vida de muita promiscuidade, uma vida que não, mesmo eu estando vivenciando aquilo e passando por aquilo, eu precisava constantemente estar sustentando aquilo para não vir aquele vazio. Porque esse vazio, muitas vezes, ele só vinha à noite, né? Quando a gente ia colocar a cabeça no travesseiro, e aí vinha aquele sentimento, aquele desejo, falar, poxa, o que falta? Tudo aquilo que eu preenchi, tudo aquilo que eu buscava, ele me saciava por um momento, mas não todo o tempo. Então, eu procurava sempre estar fazendo coisas para mascarar esse vazio que eu tinha. E num dado momento na faculdade eu conheci uma pessoa, a qual eu vim casar com ela, e aí foi que esse vazio aumentou. Porque aí eu já estava casado e eu tinha que me limitar a algumas coisas por conta do casamento. E aí essa pessoa não preenchia aquele vazio que eu tinha, porque eu achava que ela iria preencher, ou que ela tinha obrigação de preencher, e não era isso que acontecia. Então ali eu me afundei de vez, mesmo casado, procurando outras mulheres fora do casamento. Vivi praticamente todo o período do meu casamento traindo ali a minha esposa, até um dia que essa situação ela chegou ao fim, ou seja, eu fui descoberto numa traição e ali sim veio o meu fundo de poço. Mas mesmo com esse fundo de poço, ele conseguiu ainda trazer uma outra situação que naquele mesmo período que meu casamento estava chegando ao fim, que eu havia sido descoberto nas traições, a minha mãe, ela frequenta a igreja, ela descobriu 2 cânceres em regiões diferentes, que ela ficou 2 meses internada, e eu indo visitar a minha mãe, eu vi a decepção nos olhos das pessoas, e quando eu tive aquele estalo, que eu falei, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso mudar isso. E ali foi o meu fundo de poço, e ali eu tomei uma decisão. E eu me lembro que foi numa igrejinha pequena, no Capão Redondo, que eu fui para assistir a reunião, e eu tinha saído daquela situação da manhã, e eu falei, meu Deus, eu quero mudar minha vida hoje, e eu preciso mudar, porque eu não quero continuar isso. E naquele dia, eu busquei a Deus com toda a minha força, e naquela quarta-feira eu tive um encontro com Deus. Eu desejei o Espírito Santo, porque a força que eu não tinha antes, eu passei a ter.
para buscar o Espírito Santo. E eu passei a fazer coisas que até então eu não fazia. Eu comecei a buscar mais a Deus em casa sozinho. Eu passei a ler mais a Bíblia e comecei a buscar a Deus nas madrugadas. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo, porque uma alegria, ela surgiu dentro de mim. E ao mesmo tempo que aquela alegria surgiu, uma paz que, mesmo diante de tantos problemas ainda que eu vivia, e eu estava vivenciando os problemas, eu esqueci deles e só comecei a adorar a Deus. Então, eu chorava copiosamente, mas o choro não de tristeza. Eu tinha uma alegria dentro de mim e uma certeza que naquele momento, tudo que eu mais queria estava acontecendo. Então, a minha vida hoje ela é completamente diferente. Hoje eu não preciso de nada, nem de ninguém, nem de lugares. Eu sou feliz aonde eu estiver. Então, hoje, o Espírito Santo, na minha vida, ele é a garantia da minha fé. Ele é simplesmente isso, a garantia da minha fé, a certeza da minha fé. Porque antes eu me apoiava, de repente, em palavras ou até mesmo uma passagem bonita. Hoje não, é o próprio Deus dentro de mim, o próprio Espírito Santo dentro de mim, me garantindo e atestando que todas as coisas, elas cedo ou tarde, vai acontecer, vai dar certo, porque a glória dele, ele vai ser glorificado na minha vida. E hoje é essa certeza que eu tenho dentro de mim. Meu nome é Graciela Teixeira, tenho 32 anos. Antes de chegar na Igreja Universal, a minha vida era triste, eu era totalmente depressiva, com mágoas, tinha complexo de inferioridade, não conseguia me relacionar com ninguém, era uma pessoa, talvez por esses complexos, eu acabava sendo até um pouco agressiva, então não era uma pessoa agradável de se conviver. E então eu afastava as pessoas de mim, né? Eu era vazia, então eu procurava preencher meu tempo com cursos, trabalho, com coisas que não resolvia. Até que chegou um dia, eu morava numa casa, isso quem me via não dizia, né? Mas eu subi no alto da casa e ia me jogar, porque não tinha perspectiva de nada, não tinha nada de diferente, uma pessoa vazia, totalmente vazia, nada me preenchia, nada me atraía. E eu não sabia o porquê. E foi quando o tempo passou, eu casei, e meu esposo me fez o convite de ir até a igreja. E aí eu aceitei, né? Porque eu já estava numa situação que eu não ligava mais, assim, ficava deitada, passava mal, desmaiava na rua, quando eu acordava já estava no hospital, então não dormia. Quando eu cheguei no fundo do poço mesmo, eu resolvi aceitar o convite. E foi quando eu cheguei na Igreja Universal desta maneira, totalmente destruída por dentro. E aí foi que eu fui apresentada o que era o Espírito Santo, né? E eu comecei a frequentar as reuniões de domingo, as reuniões de quarta-feira. E aí eu falei, eu quero conhecer, eu quero saber quem é o Espírito Santo, eu quero ter esse encontro, eu quero ter essa experiência. E aí, como nada na minha vida eu coloquei força, nisso eu coloquei. Então eu comecei a jejuar, eu comecei a buscar com toda a minha força. E ali eu vi que eu tinha que liberar perdão. Então, para mim eu tinha que perdoar. Então foi quando eu perdoei e eu comecei a perseverar. E num domingo de manhã, eu fui até o altar e busquei ali como se não tivesse ninguém. E Deus, o Espírito Santo veio e me revestiu de uma forma assim, que com palavras a gente não tem como descrever. Então dali nasceu uma força muito grande. Nasceu uma nova pessoa. Ali, naquele domingo de manhã, eu deixei de ser uma pessoa totalmente amargurada, totalmente nervosa. Tudo de ruim que tinha na minha vida ali caiu por terra. A minha vida mudou, né? Mudou o meu relacionamento com a minha família, mudou meu relacionamento com as pessoas, né? Porque hoje eu sou muito mais amorosa, né? Eu tenho paz dentro de mim, eu durmo
situações que eu não conseguia completar antes. Eu começava a fazer algo, nunca terminava. Hoje não. Por mais dificuldade que tenha, por mais difícil, mais eu quero, mais eu tento, mais eu corro atrás, porque o Espírito Santo dá força, dá sabedoria. Então a gente se torna mais forte, né? A gente sabe viver nas adversidades, né? Então por isso que é a importância. Eu perdi meu pai há pouco tempo, em 5 meses. E se não fosse o Espírito Santo, como que seria? Então eu sou muito grata a Deus por ter me escolhido, por ter me tirado da vida que eu tinha, daquela depressão horrível, daquela tristeza, daquela pessoa que era olhada como aquela pessoa chata, mal amada, amargurada. Hoje não, hoje as pessoas têm prazer de estar perto de mim, me ver diferente, eu consigo ser exemplo na minha família, nas pessoas que eu tenho ao redor. Então eu sou muito grata a Deus e ao Espírito Santo por ter me escolhido. Pois é, você vê, o Espírito Santo é que garante a nossa fé. Mas para que a gente possa ter o Espírito Santo, a gente tem que renunciar o nosso próprio eu. E essas pessoas receberam o Espírito Santo porque buscaram, não é porque mereceram, não. Elas buscaram, elas fizeram por onde, elas se esforçaram. E, obviamente, ele veio e sustentou e sustenta a fé das pessoas, inclusive a minha fé. Agora, minha amiga, meu amigo ouvinte, para que nós possamos ter e manter a fé viva, nós temos que continuar enchendo o nosso ser das coisas de Deus. É por isso que nós criamos uma plataforma de informações, de entretenimento, para que as pessoas cristãs venham ser alimentadas de fé, sustentadas na sua fé. É o Univer para Crer. univerparacrer.com. E aí você entra nessa plataforma e tem uma série de filmes, mensagens, uma série de palavras de fé, ensinamentos, estudos bíblicos, inclusive reuniões ao vivo do Templo de Salomão. Mas você, obviamente, tem que se inscrever e tem uma taxa mensal de R$14 para poder sustentar essa plataforma. A plataforma, ela precisa de condições econômicas para se manter no ar. Então, por isso, há um custo de R$14. Mas se você pagar um ano direto, então já sai mais barato. Você pode fazer isso através do seu cartão de crédito. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. E amanhã, quarta-feira, você sabe, quarta-feira é o dia do Espírito Santo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E no Templo de Salomão, às 20h, com o Bispo Clodomir. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Se tua vida é tão sofrida, luta bastante, mas não venceu ainda. Já está cansado de tentar uma saída encontrar. Sem tantos caminhos você procurou, mas a verdade nunca encontrou. Se os seus sonhos se acabaram, os seus castelos desabaram. Pare de sofrer agora. Jesus tem pra você toda a vitória. Agora só depende de você continuar sofrendo ou vencer.
felicidade nunca encontrou. Se os sonhos se acabaram, os seus castelos